Quarta-feira a gente joga fora de casa contra o Internacional, o jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no domingo enfrentamos o Atlético Mineiro no Maracanã, o primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. Flamengo joga quarta-feira contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e já saiu a escalação oficial. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês as escalações e as últimas notícias do Flamengo. Então a gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Começando por Vené Casagrande, que falou sobre Gonzalo Plata e sobre a escalação do Flamengo para quarta-feira. Se liga aí. Vamos para cima, vamos falar agora do Gonzalo Plata, que deu uma entrevista à Flá TV, e durante essa entrevista ele revelou que naquele lance que ele fez o gol contra o Juventude, ele pensou em fazer um corta-luz para o Arrascaeta no lance, mas aí naquele momento repensou, mudou de ideia e acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, que ele trata como um sonho. Abre aspas, quando o Gerson fez o passe, pensei muito rápido em deixar passar a bola para o Arrascaeta, que estava atrás. Mas também pensei que podia fazer o meu primeiro gol aqui. Dominei a bola e chutei. Graças a Deus pude marcar meu primeiro gol. Já tem essa tranquilidade que fala, né? Marquei no Maracanã, com o estádio cheio, um sonho realizado. Um estádio de muita história, fazer um gol ali. Era muito sonho desde que cheguei aqui ao Flamengo. Inclusive, a emoção foi tanta que o próprio Gonzalo Plata revelou que esqueceu de fazer a comemoração que ele tinha programado antes de a bola rolar, caso fizesse o primeiro gol. E, segundo ele, a comemoração é a salsa choke, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa, que é um famoso estilo musical lá do Equador. Ele é equatoriano, para quem não sabe. E aí ele só lembrou da dancinha depois que o Léo Pereira o lembrou. Ele disse: dancinha do Equador, faltou no meu primeiro gol. No próximo gol eu vou fazer uma dancinha de salsa choke, um tipo de música que a gente gosta muito lá no Equador. Bacana. Boa sorte aí ao Gonzalo Plata. Lembrando que o Gonzalo Plata vem treinando de 9. Abre o olho, Gabigol. Você corre risco de perder essa vaga. E por falar em time, o Flamengo entra em campo nessa quarta-feira, tá? 7 horas da noite, jogo contra o Internacional pela 17ª rodada, um jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, segundo o site Coluna do Fla, Varela, Fabrício, Bruno, Davi, Luiz, Ayrton, Lucas, Pulgar, Alan e Alcaraz formaram zaga e também meio de campo, respectivamente, no treino dessa segunda-feira. Por conta da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo é no domingo contra o Atlético Mineiro, Felipe Luiz deve preservar alguns jogadores contra o Internacional pelo Brasileirão. Provável escalação, segundo o Coluna do Fla: Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Davi, Luiz e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Fica aí a informação para vocês. Flazoeiro falou sobre a escalação, sobre a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, sobre as novidades do departamento médico do Flamengo e muito mais. Se liga aí. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Deixa eu começar já atualizando a tabela do Campeonato Brasileiro, porque ontem acabou a 31ª rodada e ficou assim: Botafogo é o líder, tem 64 pontos. Palmeiras é o segundo colocado, tem 61. Fortaleza é o terceiro colocado, tem 57. Flamengo é o quarto colocado, tem 54. Internacional de Porto Alegre é o quinto colocado, tem 52. O jogo do Flamengo amanhã contra o Internacional é um jogo de 6 pontos. Por quê? Se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai para terceiro lugar. Se o Flamengo perder, o Flamengo cai para quinto lugar. Se empatar, a tabela continua do jeito que tá. Mas o Flamengo tá confiando, ou nós, torcedores rubro-negros, estamos confiando muito nesse jogo a menos. Nós estamos confiando bastante. Por quê? Se o Flamengo vencer essa partida, vai para 57 pontos, fica a 4 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder, e fica a 7 do Botafogo, que é o líder. E aí tem muita coisa pela frente. O Botafogo deva ter aí uma final de Libertadores para disputar pela frente. Tem muitos jogos para acontecer. Então, vencendo esse jogo amanhã, ele vai dar ali ao torcedor rubro-negro esperança de se manter vivo no Campeonato Brasileiro e de, quem sabe, aí chegar
até o título nessa edição de 2024. Aí vem o São Paulo em sexto com 51, Bahia em sétimo com 46, Cruzeiro em oitavo com 44, Vasco, que ganhou ontem do Bahia, em nono com 43, Atlético Mineiro em décimo com 41, Grêmio em 11º com 38, Criciúma 12º com 37, Fluminense 13º com 36, Vitória 14º com 35, Corinthians 15º com 35, Atlético Paranaense 16º com 34. Aí vem a zona de rebaixamento. Red Bull Bragantino tem 34, Juventude tem 34, Cuiabá tem 27 e Atlético Goianiense tem 22. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro após a 31ª rodada. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Copa do Brasil, porque o Atlético Mineiro decidiu que vai trocar o gramado da Arena do Galo para a final da Copa do Brasil. O trabalho será feito durante 7 dias e o clube afirma que o gramado estará pronto para o jogo decisivo do dia 10 de novembro. Ou seja, ele deve estar trocando agora essa semana, tipo, essa semana que o Galo está jogando lá o Galo está jogando lá em Buenos Aires e domingo joga no Maracanã contra o Flamengo. Essa semana eles devem estar fazendo a troca do gramado para na semana que vem tratar e tal, arrumar para domingo ter o jogo da final. Então o Galo confirmou que vai fazer essa mudança na arena, vai trocar o gramado para a final da Copa do Brasil. E cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, é importante pra caramba que o Flamengo decida esse jogo aqui no Maracanã. É importante que o Flamengo saia do Maracanã com o resultado. É importante. O Galo não vai querer perder esse título dentro de casa. É a primeira decisão da Arena do Galo. O Galo vai fazer de tudo para poder ganhar. Então, é muito importante que o Flamengo ganhe o jogo do Maracanã. Mas ganhe assim, ganhe bem, sabe? Pra gente chegar lá já com um título encaminhado. E vai ser difícil. Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Antes de falar da Globo que está desesperado, deixa eu falar sobre o boletim médico, trazer a informação sobre os 3 jogadores. Começando aqui de Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Os jogadores estão em fase de academia, de fortalecimento muscular. Apesar de já se trabalhar com bola, ainda não é uma fase, como eu posso dizer, não é uma fase final de tratamento. Ainda está ali na parte do meio. Estão na academia, depois da academia eles vão para a fisioterapia, depois da fisioterapia eles vão ali para o campo, para o processo de transição. Só para eu poder explicar a vocês, a gente está entrando agora no final da semana, no mês de novembro. Esse processo de terminar essa academia, fisioterapia, transição, deva durar aí mais ou menos um mês e pouco. O que faz ficar muito difícil a volta do Everton Cebolinha e do Luiz Araújo ainda nessa temporada. O Luiz Araújo pode até voltar, mas bem lá para o final do mês de novembro. Lembrando que a temporada termina no dia 8 de dezembro. O De La Cruz é uma situação diferente, porque não precisou fazer cirurgia. Então o De La Cruz, ele deve voltar, ainda é uma dúvida, uma incógnita, o De La Cruz, se ele volta para o segundo jogo da final. Se voltar para o segundo jogo da final, beleza, se não ele vai voltar para a reta final ali do Campeonato Brasileiro. Dia 13 ali já tem um Flamengo e Galo, depois no final de semana não tem jogo, porque é data FIFA, mas depois da data FIFA o Flamengo já volta jogando contra o Cuiabá. Então talvez, se a gente não conseguir ter o De La Cruz no jogo da volta, a gente pode ter o De La Cruz lá nesse jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Falar agora da Globo, que está desesperada, porque tem risco real de não ter jogos do Rio de Janeiro durante a temporada do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Como assim, gente? Vou explicar. A Globo ela tem 3 canais: Globo, Sport TV e Premiere. Beleza. O único time do Rio de Janeiro que fechou com a Globo a transmissão do Campeonato Brasileiro foi o Flamengo.
Então vamos fazer uma conta básica aqui. Se o Flamengo vai jogar, por exemplo, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está lá na outra liga que fechou com a Record e com a Cazé TV. Se o Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro, no Rio de Janeiro jogam Botafogo e Fluminense, um contra o outro, e o Vasco vai jogar contra o Corinthians, isso eu estou falando de um final de semana, nessa rodada não tem jogo do futebol do Rio de Janeiro na Globo. A Globo ou vai ter que mudar a programação ou vai ter que transmitir jogo de São Paulo, aqui no Rio, isso no ano que vem. Isso para a audiência, isso para o Rio de Janeiro é muito ruim. Para a Globo no Rio de Janeiro é muito ruim. É muito ruim. Então, assim, no ano que vem, nós vamos poder assistir jogos do Campeonato Brasileiro na Globo, no Sport TV, no Premiere, na Record, na Cazé TV, e eu acho que no Amazon também. Então vão ser 6 canais diferentes que vão transmitir jogos. Aquela hegemonia, aquela coisa que a Globo tinha, só ela transmitiu o Campeonato Brasileiro, isso já caiu por terra, porque não tem mais, não acontece mais, e isso está deixando os caras lá um pouco preocupados e quem sabe até desesperados. Porque imagina um domingo que você tenha um Flamengo e Corinthians lá em Itaquera, que você tenha um Botafogo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro, e você tenha Vasco e algum outro time da Liga Forte União. Você não vai ter jogo dos times do Rio de Janeiro nos canais Globo. Não vai ter. Não vai ter. E isso está deixando os caras lá muito preocupados, muito desesperados. Esperar para ver como é que vai ser. Ano que vem vai ser animado, filho. Cada jogo vai passar no lugar e a galera vai ter essa dificuldade. Mas vamos embora com tudo que vai dar certo. Meu parceiro, o Flamengo segue na luta para conseguir títulos essa temporada. Depois de um ano abaixo do esperado com o Tite, Felipe Luiz tenta implantar seu estilo de jogo e vai com tudo quarta-feira contra o Internacional. Mas e você, acredita na vitória do Mengão? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.